Fala galera, beleza? Aqui é o Matheus e estamos chegando aqui com mais um conteúdo sobre o Mundial de Clubes. Vamos falar aqui sobre Flamengo e Chelsea, o jogo que acontece daqui a pouco, e também sobre a vitória absurda, histórica, heróica do Botafogo contra o Paris Saint-Germain. O campeão da Libertadores venceu o campeão da Champions League. No Mundial, dentro do Mundial, dá para a gente classificar assim esse jogo, será? E também vamos trazer aqui um comentário sobre o grupo do Palmeiras, que o time brasileiro encaminhou a sua classificação vencendo por 2-0 o Al-Ahly. Então vamos lá. Começando com o mais importante, o resultado mais surpreendente até agora do Mundial de Clubes, o mais absurdo, o Botafogo venceu o PSG e encaminhou a sua classificação no grupo da morte do Mundial de Clubes. Está com 100% de aproveitamento, 6 pontos conquistados. E o Paris Saint-Germain, que era talvez o grande bicho-papão do torneio, se viu com um adversário muito valente, um adversário que jogou a vida. Cada disputa era valendo prato de comida para esse time do Botafogo. E todo mundo jogou muito. Não consigo destacar ninguém que talvez tenha tido um jogo ruim. Pode-se dizer que o Vitinho teve dificuldades para marcar o Kvaratskhelia, mas ele é um grande jogador que tem muita facilidade para trocar de direção, ele é muito rápido, ele dribla muito bem. Então, era natural que ele teria dificuldades para marcar o georgiano, mas ainda assim, nem toda essa qualidade foi capaz de furar a defesa do Botafogo, que marcou muito bem. A dupla de zaga do Botafogo fez um jogo impecável para mim. O John, quando foi exigido, ele apareceu e isso que é o principal para mim. O John não precisou ser tão exigido, não precisou fazer tantas defesas, não teve que trabalhar tanto. Mas quando o PSG conseguia passar a defesa do Botafogo, ele estava ali, conseguiu fazer boas intervenções e ajudar o time a garantir o resultado. Destaque também para o meio-campo do Botafogo, que o Renato Paiva fez essa mudança no time. Ele entrou com Marlon Freitas, Gregory e Alan para ter um pouquinho mais de presença ali no meio, que talvez seja um dos trunfos desse time do Paris Saint-Germain, com o Vitinha, com o João Neves, com o Fabian Ruiz. A verdade é que só o Vitinha que começou a titular no jogo de ontem, mas os outros dois entraram no decorrer do jogo. E grande partida do meio do Botafogo também, eu achei. Três jogando muito, Marlon Freitas aparecendo na frente em algumas oportunidades, Gregory um absurdo ali no meio-campo, marcando, correndo, numa disposição absurda. Igor Jesus também fez uma partida muito boa, ganhando algumas bolas na frente, fez o gol da vitória. O Arthur correu muito, se esforçou, se entregou para ajudar no ataque, para recompor a defesa. Uma exibição absurda do time do Botafogo e conseguiu um resultado incrível. É a primeira vez desde 2012 que um time sul-americano vence um europeu no Mundial de Clubes. A última vez tinha sido com o Corinthians contra o Chelsea no gol do Guerreiro, aquele jogo que teve a invasão corintiana em Tóquio, mas enfim, essa seca acabou e um time sul-americano vence um time europeu, e não foi só um europeu qualquer. Foi o campeão da Champions, o Paris Saint-Germain, que fez a melhor temporada da sua história e era considerado por muita gente o melhor time europeu da temporada. O Botafogo foi lá e venceu esse time. A gente tinha comentado aqui no vídeo de prévia desse jogo que era difícil. Se for fazer um 11 contra 11, talvez o PSG ganhasse uns 11 jogadores. O Luiz Henrique é um dos melhores técnicos do mundo. O PSG tem dinheiro, estava encaixado, boa fase, vivendo uma lua de mel. Só que quando a bola rola, é 11 contra 11 e por isso o futebol é tão incrível, porque dá a oportunidade de acontecer roteiros como esse. Um time que tem muito menos investimento, que se a gente for olhar aí, os jogadores do time são bem melhores, mas o time que em tese é mais fraco, ele consegue ganhar do principal, do time que tem mais dinheiro, do time que tem mais condição. E foi exatamente isso que aconteceu. O Botafogo foi lá, fez o jogo, encarou da maneira que tinha que ser encarado, conseguindo segurar na defesa, conseguindo dar opções ali quando necessário, agrediu o PSG quando teve a chance e foi mortal na bola do Igor Jesus. Ele fez o gol, a bola desviou, mas você também tem que ter um pouquinho de sorte quando enfrenta um adversário desse tamanho. O Botafogo teve sorte nesse lance, desviou no pátio, matou o Donnarumma, 1-0 Botafogo, e o time conseguiu segurar o resultado que talvez ninguém que estava acompanhando o jogo pudesse acreditar que fosse possível. Quando saiu o gol, eu pensei, ó, o Botafogo talvez consiga um empate agora saindo na frente, mas não. O time conseguiu segurar a vitória e foi histórico. E essa vitória do Botafogo pode aumentar as esperanças do seu rival, o Flamengo, que vai enfrentar o Chelsea
pela segunda rodada do seu grupo. E por que não? Se a gente já imaginava antes desse jogo de que o Flamengo poderia ter boas, não digo boas chances, mas talvez algumas chances de agredir o Chelsea, de conseguir arrancar um resultado, seja um empate, talvez até uma vitória, ali se encaixar muito bem o jogo. Se a esperança estava ali em torno dos 20, 30, talvez agora chegue na casa dos 40 para o Flamengo, porque o Chelsea ele é um time inferior ao PSG e o Flamengo tem um elenco e tem um time titular melhor que o Botafogo. A gente tem ali o Gerson, a gente tem o Arrascaeta, a gente tem o Léo Ortiz, a gente tem o Pedro. Então o Flamengo é recheado de grandes jogadores, jogadores de seleção, e há esperança. Podemos dizer sim que há esperança para o Flamengo. Por que não? O Botafogo ganhou do Paris Saint-Germain, embalado, voando, e o Flamengo vai enfrentar o Chelsea, que veio numa temporada de recuperação, conseguiu voltar a Champions League agora pelo Campeonato Inglês, mas ainda passa longe de ser um Chelsea absurdo, um Chelsea que bota medo, que atropelou seus adversários na Premier League. Na Conference League ele conseguiu ser campeão, mas convenhamos que com o dinheiro que o Chelsea tem, se ele não conseguisse ganhar essa competição, seria vergonhoso. E o Flamengo também precisa entender o contexto que o jogo vai oferecer para ele. Como é que será que o Chelsea vai se portar? O futebol europeu tem uma vantagem com relação ao futebol sul-americano. O próprio dirigente do Flamengo falou isso, o Boto, é na questão da intensidade, é na questão da força. Será que o Chelsea vai conseguir mostrar essa vantagem que, teoricamente, eles têm? Porque os outros europeus estão tendo dificuldade, mas será que um confronto no time da Premier League, que talvez seja a liga mais intensa do mundo, contra um time sul-americano, isso vai pesar? O Flamengo também precisa entender como ele vai se portar na marcação. Vai subir para pressionar? A gente sabe que o time do Filipe Luís gosta de uma marcação mais avançada, ele gosta desse tipo de futebol. Então, o Flamengo precisa estudar, ver a melhor forma que tem de parar o Chelsea, se é subir na marcação, se é talvez ficar um pouco postado mais lá atrás para explorar a velocidade em contra-ataque. Só que chancear, o Flamengo tem condição de agredir o Chelsea e, posso dizer que agora, depois do que eu vi ontem, o Flamengo pode sim ganhar do Chelsea. É o resultado mais provável? Não, não acho que é o mais provável. Mas existe sim a possibilidade do Flamengo sair com a vitória nesse jogo e também encaminhar sua classificação. A gente já tem 2 brasileiros com a classificação encaminhada e podemos ter mais um hoje. E só uma curiosidade ainda sobre Flamengo e Chelsea. O Cole Palmer, principal jogador do time inglês, falou que tem um tio morando no Brasil há mais de 10 anos e que ele fez um pedido para ele nesse jogo. Faça um gol no Flamengo. E quero ver vocês comentando aqui embaixo se ele vai conseguir atender esse pedido ou se ele vai mostrar que os comentários da Globo tinham razão em escolher o Arrascaeta no lugar. Passando agora para o jogo do Palmeiras, que ganhou por 2-0 do Al-Ahly, também encaminhou sua classificação para o mata-mata do Mundial. Um jogo que parecia que estava indo para um caminho perigoso, o Palmeiras ficando um pouco mais tenso, o Al-Ahly conseguindo dar umas saídas perigosas no final do primeiro tempo. Só que no comecinho do segundo, o Palmeiras fez um gol, achou o gol contra de uma bola levantada para a área, o zagueiro do Al-Ahly desviou e fez o gol contra. E aí deu mais tranquilidade para o time do Abel, conseguiu, tendo o resultado na mão, se sentir um pouco mais à vontade no jogo. E o Flaco Lopes, que veio do banco com assistência do Maurício, que também entrou durante o jogo, o Palmeiras matou o jogo, matou a partida, fazendo 2-0 e garantindo uma boa posição para a última rodada, que vai enfrentar o Inter Miami, que também ganhou do Porto. Então, nesse jogo, se os dois empatarem, eles vão às oitavas de final do Mundial de Clubes. E nós vamos comentar em outros vídeos aqui no canal como que eles vão se portar nesse jogo. Será que vai ser um tipo, não vou querer me arriscar porque esse resultado aqui já me garante na segunda fase, mas tenho medo de você poder pegar o PSG, que é o emparelhamento desse grupo no mata-mata. Então, são questões que a gente vai analisar daqui para frente, mas é bom a gente ficar de olho nesse jogo entre Palmeiras e Inter Miami. O time do Abel conseguiu a sua primeira vitória no Mundial e tem tudo para seguir adiante e continuar com o sonho de, enfim, conquistar o mundo. E antes de finalizar o vídeo, eu gostaria de fazer um comentário aqui sobre ainda do resultado do Botafogo, do que isso significa.
A gente viu nessas primeiras rodadas, nesses primeiros jogos, que alguns times europeus estavam enfrentando dificuldades com alguns times sul-americanos. A gente teve o Porto com o Palmeiras não conseguindo ganhar, o Benfica com o Boca não conseguindo ganhar, o Borussia com o Fluminense também não conseguindo ganhar. E eu comentava com alguns amigos meus aqui sobre o futebol que estava empolgando de mostrar que a diferença não era tão grande assim, só que tudo bem, você conseguia jogar bem, conseguia se impor, estava ali tendo oportunidade de conseguir a vitória, mas que era essencial também conseguir a vitória. O Botafogo conseguiu essa vitória e o que a gente pode dizer desse início de Mundial até aqui é que o rei está nu. A ideia de que o futebol europeu é muito, muito, muito acima do resto do mundo, ela foi muito espalhada e também por conta do Mundial de Clubes, quando os times sul-americanos iam enfrentar, eles, era mais uma luta de até quando a gente consegue resistir para segurar o primeiro gol, não estavam conseguindo fazer frente aos times europeus. Mas agora, com essa mudança, com esse novo torneio, eles estão conseguindo sim encarar os times europeus. Só que aí na primeira rodada tinha aquela justificativa. Não era a elite da Europa que os brasileiros enfrentaram até agora, quando enfrentar vai ser muito mais difícil. Só que o Botafogo enfrentou o campeão da Champions e conseguiu a vitória. O que vão poder falar dessa vez? O PSG não é tudo isso? Não, o PSG foi o melhor time do futebol europeu nessa última temporada, junto ali com o Barcelona, talvez. Mas se tem uma coisa que essa competição está mostrando para a gente é que existe sim a possibilidade de você encarar. Você vai ter que fazer um jogo específico, uma determinação muito focada ali, uma defesa, todo mundo atento, todo mundo se entregando. Quando tiver a chance, aproveitar, mas não é impossível. E eu via muitas pessoas tratando como impossível os times brasileiros conseguirem alcançar esses resultados, conseguirem ter esse sucesso, não só os brasileiros, como os sul-americanos no geral. Mas e está sendo muito legal ver que a diferença que a gente pensava que era absurda, era um Monte Everest que tinha que escalar, talvez ela não seja tão grande assim. Ainda acho muito difícil que um não europeu vença a competição, porque como que eles vão se portar depois de ver essa derrota? Será que vão tentar se entregar ainda mais para se afirmar como os donos do melhor futebol do mundo ali? Só que, até o momento, o Mundial está mostrando de que os europeus estão sob pressão pelos resultados que eles estão obtendo até agora. E tem outra coisa que também está sendo muito legal de ver no Mundial de Clubes, é o resgate de uma autoestima, de um orgulho do futebol brasileiro. Os times eles estão conseguindo jogar bem. O Palmeiras contra o Porto fez um jogo bom, o Fluminense contra o Borussia fez um jogo bom. O Botafogo ontem foi espetacular, conseguiu a vitória e vendo torcedores de outros times até torcendo para os clubes brasileiros contra esses europeus, está sendo muito legal. É uma autoestima que está voltando no Brasil, que foi muito machucado, perdendo Copas do Mundo e mundiais não conseguindo a vitória, levando jogos até para a prorrogação, mas no final um detalhe ali influenciando, não deixando o time sair com a vitória. Mas aqui o futebol brasileiro está fazendo um excelente papel até agora. Nenhuma derrota para os times brasileiros no Mundial até o momento. E vamos ficar de olho, ver se eles conseguem continuar nesse nível, se eles conseguem continuar essa pegada, ou se com o afunilamento da competição vai ficando mais difícil e talvez mostre que a diferença financeira que existe, elas acabam também entrando dentro de campo. No momento, até agora, não entrou, mas será que isso vai acontecer daqui para frente? São cenas para os próximos capítulos. E se você chegou até aqui, eu peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, a gente está com 207 inscritos, ajuda a gente a chegar nos 210 o mais rápido possível. O Bruno não pôde estar aqui hoje, mas com certeza nos próximos vídeos ele vai estar aqui de volta comigo para a gente trazer tudo sobre o Mundial de Clubes, a nossa cobertura aqui que nós estamos fazendo, com vários vídeos aqui no canal. Comenta aqui embaixo o que você está achando dos europeus sofrendo com os times sul-americanos, também com outros times do mundo. O que você achou da vitória do Botafogo? O que você espera de Flamengo e Chelsea? E é isso, um abraço a todo mundo, valeu!